De 0 a 10, qual o seu grau de dificuldade em fazer amizades depois de adulta? O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que eu tô assim num nível 8, porque eu olho pras amigas que eu fiz depois de adulta e eu acho que nunca foi tão gostoso fazer amizades. O meu nome é Luciana Correia e eu sou aquela pessoa que, quando alguém convida pra alguma festa, responde, tá, mas quem vai? Porque a minha bateria social é super limitada. Então eu acho que eu tenho bastante dificuldade de fazer novas amizades. E acho que isso tá piorando com a idade. Mas, ainda assim, eu me esforço quando vale a pena. O meu nome é Marina Mels e eu tinha respondido 0 e fui censurada, porque eu já fiz muitas amigas depois de adulta. Eu continuo fazendo amizades, eu me apaixono muito por várias pessoas, eu tenho vontade de saber tudo da vida de todo mundo, de tê-las por perto. Olha, muita amizade, não dou conta. Dias atrás viralizou um tweet falando sobre a dificuldade de fazer amizades depois de adulta. E a gente ficou pensando se realmente é tão difícil assim. Para refletir sobre esse tema com a gente, nós chamamos uma nova amiga nossa que fizemos depois de adultas, a jornalista Luciana Correia, diretamente do nosso grupo de fofoqueiras afetuosas. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Ei, vamos começar a primavera juntas? Nós decidimos gravar o nosso episódio 200 na segunda edição do Festival Donas da Porra Toda. Será no dia 26 de setembro, em Blumenau, Santa Catarina. Nós vamos encontrar mulheres incríveis, trocar experiências e viver uma tarde linda. Só quem foi no primeiro sabe. Os ingressos já estão à venda lá no link da bio do @donasdapetona. E olha só que legal, esse evento é patrocinado por Ailos, um sistema de cooperativas de crédito que quer que a gente tenha uma relação cada vez mais saudável com as nossas finanças. Esperamos você por lá! Uma pesquisa do Poder Data, realizada de 2 a 4 de abril de 2023, mostra que 1 em cada 4 brasileiros dizem ter, no máximo, um amigo próximo. Esse universo de 28% é composto por 14% que dizem não ter amigos e outros 14% que relatam ter apenas um. A ciência diz que o nosso cérebro consegue administrar até 150 amizades. O curioso é como as administramos. Existe um padrão e ele tem forma de círculos. A grande maioria de nós conta com o nosso núcleo de 3 a 5 pessoas com as quais temos uma relação muito íntima. Depois de termos um círculo com uma dúzia de boas amizades, outro mais amplo, de 30 amigos com os quais tratamos frequentemente. E por último, um grupo de conhecidos que vemos só de vez em quando. Seja pelos efeitos de uma pandemia, pela correria do trabalho, ou as rotinas que são infinitas e desgastantes, muita gente diz por aí que fazer amigos depois de adulta é uma missão quase impossível. Mas a gente fica pensando, será que é mesmo? Bom, nós duas fizemos algumas amigas maravilhosas recentemente e formamos um grupo que até então reunia diversas mulheres mais ou menos conhecidas entre si. Uma dessas pessoas que a gente só ouvia falar de nome e que hoje nos encontramos completamente apaixonadas é a Luciana Correia, que tá aqui com a gente hoje no Donas para falar sobre essas novas amizades depois de adultas. Ai, que legal, tô muito empolgada. Oi, Lu, tudo bem? Se apresenta para quem ainda não te conhece. Ai, eu amei, gente. Oi pra todo mundo. Que honra estar aqui, porque esse podcast, além de ter 2 mulheres que eu admiro muito, né, na apresentação, só recebe gente muito legal. Então eu tô achando que eu posso ser uma dessas pessoas muito legais também. Isso! Do universo. Que bom! E apesar do que eu falei ali na abertura, né, acho que eu já me apresentei de uma forma assim, mas eu acho que eu sou legal, sim. Eu sou a Luciana, tenho 38 anos, sou jornalista, trabalho como editora num veículo e moro em Floripa. Ai, gente, a nossa história com a Luciana é tão maravilhosa. Conta, Lari, conta como é que a gente se conheceu, que a história é muito boa. Não, é que eu fico pensando que, assim, Luciana Correia era um nome do qual eu já ouvia falar há muito tempo, né? Porque eu acho muito curioso que nós trabalhamos na mesma empresa, a gente morou na mesma cidade, mas a gente não se conhecia. E nós temos várias amigas em comum. E aí, entre essas amigas em comum, um belo dia, Marina Mels falou assim, ai, foi feito um grupo, eu posso falar para qual que era o tema do... Pode, claro que pode.
Pode, não. A Marina, um dia eu tava trabalhando, ela pega e me manda uma mensagem assim, fizeram um grupo lá, a Stephanie e as meninas fizeram um grupo pra falar da fofoca do calcinha larga. Quer entrar nesse grupo? Porque a Marina sabe que eu sou uma pessoa meio contra grupos de WhatsApp, né? Detesto, assim, são poucos que eu gosto. E aí eu falei, me bota lá nesse grupo também, né? Quero acompanhar a fofoca, tô dentro. E no fim das contas, esse grupo é assim, hoje ele desdobrou, assim, né? Para várias fofocas, todo dia a gente abre tópicos novos. Sim, sim. Não, e é maravilhoso, porque é isso. Primeiro que também, da mesma forma, eu já ouvia falar, já tinha escutado o podcast, já ouvia falar de vocês e de outras meninas que estão ali no grupo, mas também um pouco, acho que por causa desse meu carisma social limitado, não tinha cruzado muito por aí na vida. Então, eu acho que se não fosse ali, talvez nunca ia, sabe, conversar assim, com vocês e com outras meninas dali, de verdade. Eu acho que essa relação nunca existiria. Então, começou com fofoca, ainda tem bastante fofoca hoje, mas tem muito mais, né? Tem muito mais ali, eu adoro aquele grupo. Eu acho que talvez outras amigas minhas vão ficar com ciúme, mas eu acho que é o grupo que eu... Talvez seja o único grupo que eu faço, que assim, que todo dia eu vou conversar alguma coisa, é aquele ali, hoje em dia. Sim, super, meu também, gente. Revelações, assim, hein? Que eu acho que tem uma coisa de uma troca muito genuína, assim, né? A gente já falou de temas muito pesados, já teve áudio chorando de quase todo mundo, mas também tem risada e tem fofoca, assim. Você falou da sua falta de carisma, assim. Queria ouvir de vocês um pouco. Como vocês lidam com isso, de fazer amizade? É comum que vocês tenham amizades agora, depois de adultas? Não é? Como é que vocês enxergam isso? Olha, pra mim, eu fiquei pensando muito, né, depois que a gente, enfim, falou aqui sobre o podcast, porque eu falo assim, eu aprendi a reconhecer e a não sufocar tanto esse meu lado. Eu brinco com a falta de carisma, bateria social, mas estar entre muitas pessoas exige de mim uma energia, sabe? Acho que, enfim, nem todo mundo é super do rolê, né? E antes eu ficava até me culpando por isso, mas hoje eu entendo que, sei lá, é um traço da minha personalidade, que eu acho que muita gente, eu acho que é assim. E isso não é antipatia, quero falar isso em minha defesa, não é que eu seja antipática, tá? Não é que eu vou estar num ambiente e alguém vai falar comigo, eu vou sair correndo sem responder a pessoa. Não vai mesmo. Não se trata disso, mas é que estar em um ambiente com pessoas desconhecidas pra mim me deixa um pouco travada, assim. Não é uma coisa que eu vá performar com muita facilidade. Vai exigir um esforço meu, assim, porque acho que talvez a minha primeira reação é ficar mais quietinha, mais ouvindo. Então eu preciso, pra falar, pra conversar, pra puxar assunto, eu preciso colocar uma energia ali. Então acho que é por isso que eu evito um pouco. E aí o exemplo do grupo é um ótimo exemplo, porque foram relações que começaram através de uma tela. Então eu tive todo um tempo, assim, sabe? Pra começar uma conversa, pra conhecer, pra brincar, pra ir entendendo como são as pessoas e desenvolvendo uma intimidade com elas. Até entender que aquele ali era um espaço de amizade pra mim, que aquelas pessoas estavam virando amigas minhas, que elas já faziam parte da minha vida, do meu dia a dia. E foi muito mais fácil, assim, pra mim, do que se eu tivesse sido jogada numa sala com todas vocês sem nunca ter falado, sabe? Então, eu acho que é meio que por isso, assim, acho que eu tenho esse dispositivo que eu preciso trabalhar um pouco mais, assim, pra poder ser essa pessoa que conversa com todo mundo. Então, acho que isso acaba dificultando um pouco fazer novas amizades do absoluto zero. Eu tenho uma coisa que eu sempre falei, que eu sou mais interessante por escrito. Eu acho que também só isso, Lari. Sempre foi muito mais fácil pra mim desenrolar amizades nesse ambiente. Como adolescente, né, que se criou nesse ambiente ICQ, né? Eu não usei Mirk, eu usei a minha primeira ferramenta de chat, assim, foi ICQ. Era muito mais fácil pra mim, assim, desenrolar amizades. Mas nunca foi exatamente difícil, sabe? Porque eu sempre fui aquela pessoa da turma, do colégio, que conversava com todo mundo e tal. Eu fui ficar chata depois de adulta, na verdade, eu acho. Acho que tem um pouco disso, assim. E pra mim, meio que sempre bateu uma coisa de que amizade eu meio que reconheço, assim, sabe? Sei lá, eu bato o olho na pessoa, pronto, é minha amiga, sabe? Tipo assim, é meio na intuição, assim, que a coisa funciona pra mim. E aí, fico pensando, de certa forma, que
durante a minha vida adulta, eu acho que por eu ter mudado muito de cidade também, esse processo de fazer amizade, ele sempre tinha que acontecer, porque senão não ia ter ninguém para trocar ideia nos lugares onde eu tava morando. Então, claro, em alguns lugares um pouco mais difíceis, né, em outros um pouco mais fáceis, em determinadas situações e tal, mas eu acho que eu nunca tive, assim, uma extrema dificuldade de fazer amizade. O que eu entendo é que eu reconheço essas amizades, tipo, bate um feeling maluco, assim, de que, tipo, meu, é isso, fechou, é nóis, e ainda assim, são poucas pessoas que eu posso dizer que são realmente minhas amigas, assim, sabe? Vamos começar a tretar já, Larissa Guerra? Que episódio sobre amizade a gente já vai, treta Marina, assim, largado. vai. Ah, cara, é que eu entendo super, acho que cada um lida com as suas coisas do jeito que quiser, assim. Mas eu acho que tem uma coisa sobre amizade que você tem que ter o mínimo interesse pelo outro. Porque se você chega num lugar e você não sente o feeling, não bate o santo, não sei lá como você chama, ainda assim pode ter muita gente interessante que poderia ser sua amiga, assim, todo mundo tem um caso de alguém que, não se gostava muito, não ia muito com a cara, e aí de repente virou amigo pra caramba, sabe? Então, lá no nosso episódio sobre amizade, que é um dos meus episódios favoritos, inclusive, a gente teve uma pequena treta amorosa sobre isso, que eu acho que a amizade exige esforço. Não é um esforço ruim, não é esforço no sentido de sacrifício, mas é no sentido de esforço. E eu acho que fazer novos amigos também é assim, sabe? No nosso caso ali do grupo das fofoqueiras, foi muito de amigos em comum. Então, acho que todo mundo ali já tinha meio que ouvido falar de todo mundo já meio que sabia quem era, sabia o que fazia, sabia onde trabalhava, tinha um mínimo de informação. E isso facilita, né? Facilita muito a vida. Mas eu acho que quando você chega num lugar que tem poucas possibilidades de fazer amigos, ou que você não se sente tão confortável, não sente uma afinidade imediata com alguma pessoa, também exige isso, assim, exige um pouco de esforço. E aí tem um lugar pra mim que é o lugar onde eu fiz amigos de maneira mais, não sei se com esforço, mas assim, um lugar onde eu realmente não conhecia ninguém, cheguei completamente sozinha num grupo que já existia e fiz amizades lindas, que foi o tempo em que eu fui voluntária do TEDx. Eu cheguei numa galera muito mais nova, uma galera que eu não tinha tanto contato, que eu não sabia quem era quem fazia o quê, quem era o quê. Mas foi isso, assim, de começar a se interessar. Tá, mas o que você faz aqui? Mas da onde você veio, sabe? E eu faço muitas amizades depois de adulta, assim. Eu acho que das pessoas mais próximas a mim, são poucas, sei lá, são 3 as amigas mais próximas que eu fiz adolescente. O restante, todas, são amigas que eu fiz depois de adulta. Amigas muito recentes, assim, amigas que eu fiz há, sei lá, 4, 5 anos, que são muito importantes, que são muito representativas, que são redes de apoio muito interessantes. Eu acho que por isso, assim, de eu entender que a amizade não é uma coisa que tem essa coisa tão mística, sabe? Que é uma questão de escolha mesmo, assim. E agora eu tô pensando o que vocês estão falando, tô pensando numa coisa que já tô reavaliando toda a minha trajetória de adulto. Porque eu também estava falando, né, e faz uns 2 meses e meio eu mudei de emprego, e nesse lugar onde eu trabalhava antes, também tem muita gente muito, assim, eu era uma das pessoas mais velhas, muita galera muito mais nova, 20 e poucos anos, e foi assim, fiquei uns 2 anos e meio ali, né, inclusive trabalhando à distância, e fiz amizades que são muito importantes pra mim, assim, e que me fazem muita falta agora que eu não falo diariamente por causa do trabalho. Então eu fiquei pensando aqui, será que eu tomo como essa amizade, assim, que a gente faz? Sabe, o fato de eu estar num ambiente diferente, não porque é isso, tipo, eu estive num lugar de trabalho, eu ia ter que falar obrigatoriamente com essas pessoas, mas não obrigatoriamente eu precisaria me tornar amiga de alguma delas. E eu me tornei, criei uma relação muito forte, porque eu quis, porque essas pessoas eram muito legais, e por ser muito jovem, eu acho que elas me traziam uma coisa, assim, muito diferente, enfim. E eu não tive nenhuma resistência a estabelecer essa relação com essas pessoas. Então talvez tenha alguma coisa de conceito na minha cabeça aqui que eu separo, sabe? Gente que eu cruzei, assim, e podia estabelecer só uma relação profissional, mas quis virar amiga de, sei lá, de tá numa outra tipo de reunião de pessoas e fazer amigos, assim. Fiquei pensando. Pois é, eu fiquei pensando também num outro ponto, né, que eu tive durante a adulta, que foi a experiência de fazer uma segunda faculdade. E fiz pós também, então acho que esses momentos
também acabam ajudando a gente a criar essas novas amizades, né? Eu acho que tem também essa questão, assim como a Marina teve o TEDx, eu fui fazer faculdade de gastronomia sem conhecer, eu conhecia uma pessoa da turma, sabe? E no fim a gente formou um grupo que ainda tá muito próximo. Mas eu fiquei pensando também sobre essas vantagens de se criar novos laços, sabe? Nesse aspecto também das amigas da amiga, porque é tipo assim, a Marina tem a melhor amiga dela. Ai, meu Deus do céu, que saco! Não, mas virou piada isso, justamente porque é assim, hoje eu considero a Ana uma amiga minha também, né? E é isso, eu acho que uma vai agregando junto com a outra, assim, né? Cara, Amiga de Amiga é uma instituição que funciona no Brasil, tá? Eu queria só Nossa, deixar funciona esse muito. comentário. Eu acho também. Eu acho que no início pode até rolar. A vai lá com a tua amiga é uma frase clássica, né? Com a tua amiga, então, é uma frase clássica. E aí, Larissa, eu sou de touro. Tem a coisa da posse, né? Tem. Eu sempre culpo o zodíaco por esse meu traço, assim. Mas depois, isso pra mim também vira uma brincadeira. E eu também virei, assim, ou grande admiradora, se não uma amiga íntima, mas, sabe, próxima também de amigas, assim. Então, isso eu acho que, sim, essas relações, elas vão se estabelecendo e vão criando e vão se distribuindo, assim. E isso é muito legal também. E aí, quando tu falou em vantagem, eu também pensei numa outra coisa, assim, né? Que o fato de você se conectar e se abrir para uma relação já mais adulta te permite a fazer algumas escolhas. Por exemplo, para mim, é claro, eu não quero me relacionar só com gente que é exatamente igual a mim, entende? Eu quero ouvir coisas diferentes, mas tem pontos para mim que são inegociáveis. Então, depois de adulta, eu já não vou mais estabelecer uma relação e ter na minha vida pessoas que têm valores diferentes dos meus, porque tem coisas que eu não tolero mais ouvir na minha vida. E eu não vou, sabe, agora eu sei disso. Talvez pessoas que eu conheci muitos anos atrás cresceram e foram para outros caminhos, acreditam em outras coisas. E eu tenho carinho por essas pessoas, mas não exatamente essas pessoas estão comigo todos os dias, assim. Então, essas pessoas que estão comigo todos os dias, que eu quero sair, quero trocar hoje em dia, são pessoas que tenham minimamente valores parecidos com os meus, para que eu não tenha que tolerar coisas que para mim são intoleráveis. E eu acho que essa é uma das vantagens de você fazer amizade já mais adulta, sabendo aquilo que você é, o que você acredita e o que é importante para você, né? Super, eu acho que é isso. A grande vantagem, se fosse resumir, é a possibilidade de escolha. Porque eu acho que quando você tá numa turma de escola, e você tem aquelas pessoas, aquele micro-universo ali, aquele microcosmos para ser amiga, é uma escolha, porém menos consciente talvez, menos cheia de possibilidades. E depois que você é adulta, você pode escolher com quem você vai lidar, assim. Quem você vai ter no seu círculo próximo. E eu acho que mais do que círculo de convivência, é círculo de afeto. Que aí é uma coisa que naquele episódio sobre amizade que a gente trata lentamente, a Larissa falou e hoje eu tô mais flexionada a concordar com ela. Que é o lance de algumas amizades serem amizades muito fortes que exigem menos convivência. O que não significa que exigem menos afeto, menos respeito, menos responsabilidade, menos, enfim, acompanhamento, assim. Mas acho que quando a gente é adulto, a gente entende que a gente tem que trabalhar, né? Capitalismo. Sim. A gente tem que dar conta das nossas vidas além do trabalho, assim, das nossas rotinas. A gente quer manter amizades, porque a pesquisa que a Lari colocou ali no roteiro fala que a gente consegue muito bem viver com 10 amigos, viver com 3 amigos, viver com 4 amigos. E aí é uma escolha nossa não viver. É uma escolha nossa ter outros pontos de vista, ter outros marcadores, outras coisas importantes pra gente em outras pessoas, assim. Então, na sua pergunta sobre o que é bom, eu acho que a vantagem principal é essa. Você escolhe estar com pessoas que você quer dedicar esse tempo, que você não tem que conviver todo dia. Porque vocês devem ter isso, eu tenho também. Amigas que são muito legais de conviver um dia ou dois. Mas que no terceiro, você já tá querendo rodar a baiana. Que a convivência não faz tão bem, mas o carinho não é menor. A convivência só não faz tão bem, assim. Então, acho que também tem uma outra vantagem aí, que é
escolher, mas também poder dosar, sabe? Quanto daquela relação, quanto de contato com aquela relação vai te fazer bem, assim. Total, nossa, eu acho, arrisco dizer que assim também até muito tempo, o tempo inteiro junto com o seu próprio cônjuge, no caso, também chega uma Opa! hora né, que dá um tipo assim, meu Deus do céu. Então acho que também nos termos de amizades também são importantes, assim, eu também concordo muito com a Lu sobre essa questão dos valores. A gente pode ter gostos diferentes, a gente pode ter, sei lá, vivências, obviamente temos todas, enfim, profissões e tudo mais diferentes, mas eu acho que em relação a valores tem certas coisas pra mim que são inegociáveis, assim. E aí eu acho que a pessoa só entra na minha vida e eu só considero ela uma amiga, isso aí é a primeira coisa, sabe? Eu acho que aparece pra mim, assim. O resto a gente vai construindo, né? E eu também estava pensando num outro aspecto, assim, da importância dessas amizades que a gente vai fazendo ao longo da vida e dessas vantagens de se criar esses novos laços, é que parece que dá uma renovada na gente também, sabe? Tava ouvindo uma entrevista da Miriam Goldenberg falando sobre essa questão do envelhecimento e de como é, né, pra pessoa que tá envelhecendo, uma das coisas mais difíceis, inclusive, é quando ela começa a perder os seus amigos ali, o seu círculo de amizades. E aí ela fala que uma das coisas que ela mais trabalha é para que haja essa conversa entre pessoas mais novas, mais velhas, para que o círculo de amizades de uma pessoa mais idosa também seja renovado. Nossa, muito, é verdade. Eu fico muito pensando nisso também, assim, como é difícil você ir assistindo os seus indo embora, né? Deve ser muito duro isso. E eu acho que tem toda a razão, assim, realmente. E agora eu acho que o meu case de sucesso super recente, sim, é o nosso grupo mesmo também. E é isso, me trouxe uma renovação, assim, mesmo, de coisas, até de assuntos, porque embora todas nós temos coisas em comum, assim, que, por exemplo, né, o jornalismo é uma coisa em comum para todas nós, assim, a gente fala de coisas diferentes, sabe? Porque eu com meus amigos, minhas amigas de mais tempo, a gente fica orbitando ali, claro, né, a gente já se conhece há muito tempo, fica falando meio que de uns assuntos que já são nossos assuntos, assim, e aí, de repente, veio um monte de gente diferente, com outras histórias, outras vivências, outras coisas, outros dramas, outras dificuldades, algumas iguais às minhas, mas tocando em lugares em que eu, às vezes, não tinha tocado antes, e aí eu posso falar sobre isso. E aí, a gente fala sobre coisas diferentes, eu acho que isso é muito legal também, e isso dá uma super renovada. Então, eu acho que esse também é um ponto muito bacana, assim, de trazer outro assunto, outros ares. Essa coisa de envelhecer, né? Eu fico pensando muito nisso. Eu e a Larissa tivemos uma longa conversa sobre isso, inclusive, no fim de semana passado. Que é uma coisa que as nossas famílias, as nossas antecessoras, né? Elas foram muito educadas, baseadas no patriarcado, mas principalmente numa coisa muito cristã, que é de uma devoção à família, né? Extrema, assim, de que as suas pessoas são as pessoas da sua família. Você pode odiar aquelas pessoas, você pode não gostar de conviver com elas, mas você precisa porque elas são a sua família, e elas são as suas amigas, e elas são as... E eu acho que isso vem se desconstruindo a partir do momento em que a gente está combatendo essa ideia de que, primeiro, a gente precisa ter uma família tradicional e ter filhos, por exemplo. Eu e a Larissa não queremos ter filhos. Então, a nossa velhice, né, a nossa chegada à terceira idade vai ser muito diferente desse momento que as nossas mães vão viver, né? Porque a gente não vai ter esse relacionamento. Então, como é que isso vai acontecer? A gente está fazendo outras escolhas na vida, e essas escolhas, inclusive, são por outros laços, assim, né? E eu acho muito bonito e simbólico, assim, quando às vezes a gente chama uma amiga, eu e a Larissa muito por semelhança física, mas assim, quando a gente chama uma amiga de irmã, quando a gente assume aquela amiga como irmã, porque a gente, tudo bem, talvez esteja recorrendo às mesmas nomenclaturas do cristianismo, mas a gente tá querendo dizer isso, a gente tá trazendo essa carga boa, né? Essa relação boa de que, cara, a gente pode tretar, a gente pode ter opiniões diferentes, a gente pode ter várias coisas, mas você é minha irmã, sabe? Você é a pessoa com quem eu terei um laço por toda a vida, a quem eu posso recorrer mesmo que a gente estiver brigada, assim. Então,
Eu acho que essas amizades que a gente faz depois de adultas, e não é que amizades de infância não possam ter essa mesma carga, mas é como a gente falou naquele episódio, e eu acho que fomos muito felizes nisso, né? A vida muda tanto que é muito difícil manter uma relação Sim. de infância com a mesma intensidade, assim. As nossas amizades depois de adultas, elas têm esse ganho, assim, né? De que como a gente tem um universo maior pra escolher quem vão ser as nossas amigas, a gente também tem mais possibilidades de levar essa amizade por mais tempo, sabe? Não, eu só ia falar que invariavelmente quando a gente fala de amizade, a gente tá sempre a gente tá falando de amiga, né? Porque, enfim, tenho amigos homens, claro, os amo, mas assim, acho que não existe comparação com a relação entre mulheres, assim. Acho que e o nosso grupo e outras amigas que eu tenho, o quanto eu cresço com elas do meu lado. Tem até, né, esses dias estava circulando aí um cardzinho nas redes sociais falando que toda vez que eu caí, foi uma mulher que me levantou, assim. Então, também tem isso, assim, ter novas pessoas na sua vida e agregando e conhecendo outras pessoas é mais essa força, sabe? Eu me sinto mais forte, assim. E, de verdade, hoje, com o nosso grupo ali, mesmo que a gente, né, a gente mora em cidades diferentes, algumas a gente não vai se ver todos os dias, mas eu me sinto mais forte sabendo que aquele grupo existe. Porque eu sei que tem ali um monte de mulher muito foda, com muitas histórias que me ajudam, que me ouvem, que sabem que eu eu tô ali pra escutá-las, e que me fortalecem, e que me falam coisas que eu preciso ouvir, e às vezes me elogiam quando eu preciso de elogio. Então, parece que quando a gente encontra pessoas assim na vida, é como se a gente reabastecesse o nosso tanquinho de energia, sabe? E eu me sinto assim. E é isso que me faz crescer, ficar mais forte, aprender muito, muito. Então, eu acho que as maiores coisas que eu aprendi na vida, eu aprendi com mulheres amigas. E aí, enfim, vou sair daqui querendo conhecer mais mulheres, porque agora, gente, já tô revendo amigas na minha vida. Outra pessoa pro meu lado, vamos, time! Tô fazendo uma autoanálise, dizendo que vale a pena um esforço, porque, de fato, essas relações, elas me abastecem, assim, pra viver, com certeza. Ai, maravilhosa. Era mais ou menos isso que eu ia comentar também, Lu, sobre essa questão entre a diferença dessas amizades entre nós mulheres com as amizades masculinas, assim, né? Domingo, enquanto a gente tava no nosso encontro, que foi a primeira vez que a gente se encontrou presencialmente, ali só faltou a Cami, né? Que mora no Rio Grande do Sul. E eu me pegava pensando, assim, em alguns momentos, sabe? Tipo, cara, eu duvido muito um grupo de homens se juntar, tipo assim, do nada, pra fazer uma fofoca ali de um podcast e meses depois tá ali fazendo um almoço e dando risada e compartilhando coisas, sabe? Eu fiquei imaginando essa situação, assim, se ela aconteceria, eu acho pouquíssimo provável que isso aconteceria, né? E aí também fico pensando o quanto eu lamento, sabe? Que os homens não consigam ter essa profundidade nas amizades como a gente tem, né? Como são raras essas amizades masculinas, assim. Então, homens, se você tem seus amigos por aí, por favor, né? Manda uma mensagem pro seu amigo, diz que você gosta dele e enalteça o seu amigo, porque, olha, dá mais trabalho do que pra gente, viu? Com certeza. Eu falo muito com o Bruno, que vai editar esse podcast em seguida, sobre isso, assim, né? Sobre como as amizades entre as mulheres, elas chegam a um nível de profundidade rápido, né? A gente tem menos assim, menos máscara pra tirar. Eu ia dizer menos camadas, mas não é menos camadas, porque os homens também têm muitas camadas. Mas é menos máscara mesmo, assim, pra tirar. E aí, queria complementar uma coisa que eu acho que é bem legal, assim. O Bruno é uma pessoa que tem muitas amigas mulheres. Isso faz muito bem pra ele e faz muito bem pra gente. Porque também é isso, assim, é uma perspectiva de outra mulher falando sobre coisas íntimas, sobre coisas profundas, que tem uma visão um pouco mais sensível, assim, sabe? Ele tem amigos homens também e tudo mais, mas eu acho que é muito bonito também quando essas amizades entre homens e mulheres acontecem, assim. Eu tenho amigos homens, mas acho que nesse ponto sou eu quem inveja o Bruno, assim, porque ele tem uma amizade com mulheres muito profunda, e eu acho muito massa, assim, muito bonito que isso aconteça, sabe? Que às vezes, num dia à noite, ele fale, cara, a gente tinha marcado de fazer tal coisa, mas a minha amiga tá num dia ruim, tá precisando, eu vou lá ficar com ela, sabe? Eu acho isso muito legal, assim. Sim, Bruno arrasou. Parabéns, Bruno. Incrível.
E Mozão Bruno, tudo. inclusive, um amigo que, né, virou amigo, assim. O mozão da Marina que virou amigo também. Maravilhoso. Acho que é isso, né? Acho que temos um episódio. Não, eu quero dicas. Quero terminar, Vai. porque vai ter Ah, gente é aqui. verdade. Vai ter gente ouvindo Que e dizendo: sofre. ah, bonitinhas, muito fácil falar. Vocês têm amigas comunicadoras que se juntaram num grupo e pra vocês é fácil e bibibi. Sempre tem, né? E eu entendo, eu acho que tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tá numa cidade nova, que não tá muito conectado àquelas pessoas, ou que realmente tem uma dificuldade de criar laços. Então, a gente vai dar a mesma dica que é ter amigas que tenham amigos. Mas assim, o que vocês sugerem? Não necessariamente o que vocês fazem, mas o que vocês sugerem pra fazer novas amizades. Não vale outra faculdade, tá, Larissa? Pelo amor de Deus. Era isso que eu ia falar. Vai fazer um curso. Boa. Mas não precisa ser Porque faculdade. assim, ó. Não precisa. Vai pra aula de polidense. Porque na aula de polidense a pessoa dá seita, né? Mas sei lá, uma aula de um curso de inglês, uma aula, eventos, sabe? Tem muito evento que rolam nas cidades, feirinha de empreendedoras, encontro de alguma coisa, sabe? Eu acho que tem que dar uma pesquisada, assim. Eu acho que tem que ter essa postura um pouco mais ativa também, às vezes, de ir pro lugar e tal. Às vezes também ajuda a stalkear as pessoas. Olha sabe? ela. Tipo, uma amiga que eu sempre falo, assim, que eu fiz essa amizade, assim, tipo, que eu lutei por essa amizade, é Renata Libardo. Porque eu lembro quando eu mudei pra Blumenau, assim, eu encontrava ela na academia do Sesc, eu pensava, meu Deus, eu quero ser amiga desta mulher. Tipo, não interessa o que acontecer, eu vou ser amiga dela, sabe? Foi uma coisa meio psicopata, até que a gente virou amiga, assim, não, mas foi um processo muito natural também, tá? Foi muito respeitoso, natural, inclusive minha amiga de shows, né? Tô esperando pra gente ver o Baco de novo. E é isso, assim, eu acho que tentar procurar, tentar circular, sabe? Olhar, talvez, às vezes até dentro do ambiente de trabalho. Eu sou uma pessoa que tem muito claro pra mim aquela história de que não é porque é colega, é amigo, sabe? Tem colega. Amigo, às vezes, tu vai ter 1, 2 dentro do teu trabalho e olha lá. Mas às vezes também ali nesse universo você consegue. Ah, conhece um colega em comum da colega, não sei o quê. E tu vai formando esse bonde, assim. O que eu acho que tem que estar muito claro é essa dose de desprendimento, sabe? De você deixar a coisa fluir, de você não jogar talvez muita expectativa, assim, de tipo, não, porque nós somos amigas, agora a gente vai almoçar todo dia junto, a gente vai fazer, porque, né, pessoas adultas, assim, eu acho que é o grande segredo, sei lá. Acho que a Larissa falou tudo, porque precisa se abrir mesmo, e precisa de um movimento, né? Não dá, ficar em casa, reclusa, não vai encontrar ninguém, né? Então tem que sair. E eu acho que ir para lugares que você... Acho que é um filtro já isso, você fazer os cursos, ou ir para lugares que você gosta, assim, sabe? Eu vou numa feira ver umas coisas que eu gosto, ou eu vou fazer um curso que eu acho legal, porque aí já tem um filtro de encontrar mais ou menos alguma similaridade, assim, com as pessoas que estão frequentando aquele mesmo lugar, assim, você já vai meio que fazendo esse filtro. E às vezes, se você tá num lugar totalmente novo, que você não conhece ninguém mesmo, que você não pode perguntar pra uma amiga, você conhece alguém lá naquela cidade que eu poderia me apresentar pra ela talvez me ajudar a conhecer a cidade? Acho que você vai ter que chegar, talvez, em alguém do trabalho ou na rua e dizer, oi, tudo bem? Meu nome é fulano, eu sou fulano de tal, acabei de chegar na cidade, você pode me dar umas dicas? É que você vai ter que fazer esse movimento, porque... Sim, o ideal pra mim é ter uma amiga que tem uma amiga. Mas se não rolar isso, tem que falar, gente, senão não vai rolar. É isso, se você tá numa cidade nova, minha sugestão é procure um voluntariado de alguma coisa. Assim, ótimo. algo que não tome muito seu tempo, mas que... Enfim, acho que quando você faz algum tipo de voluntariado com algumas pessoas, você já parte de um lugar comum. É mais ou menos a mesma coisa de fazer um curso, sabe? É mais ou menos a mesma coisa de várias outras atividades. Mas o voluntariado não custa nada. Olha só que coisa doida. Então, eu acho que esses grupos de voluntariado são sempre lugares legais, porque eu já fiz vários, continuo fazendo, e acho que em todos esses lugares eu fiz amigos muito legais, sabe? Fiz amigos que partilham do mesmo lugar comum que o meu, que
cara, trabalhou junto, mas não trabalhou junto naquele lance do trabalho que tem meta, que tem que, sabe, que tem uma coisa muito capitalista, muito pressão. Geralmente os grupos de voluntariado são grupos que entregam projetos, então é começo, meio e fim. Acabou, você não gosta daquelas pessoas, você vai fazer outro. Acabou, não tem uma, sabe? Então acho que pode ser uma coisa interessante também se você tá procurando amigas. Mas eu concordo com a Lu, tá? Melhor jeito de fazer amigas depois de adulta é amiga de amiga. 100%. Ai, na nossa mesa de bar deliciosa, aqui cheia de amizades novas e ai, tudo, amo uma amizade nova. Gente, quero lembrar da nossa campanha no apoia.se/Donas da Petoda. A gente completou 3 anos de campanha de financiamento coletivo na semana passada. Mandei, inclusive, na newsletter ali, a gente mandou, trazendo alguns dados, alguns números. Então, assim, cada real que entra na conta é muito valorizado por nós e tá ajudando a gente em coisas muito importantes pro Donas. E vocês nem imaginam, gente. Vocês nem imaginam. Que vocês nem imaginam, assim. Mas muito obrigada mesmo, tá? E a partir de R$5 por mês você pode colaborar com a gente. Tem também o nosso evento, dia 23 de setembro, que tá chegando aí. Tem muita coisa linda pra rolar. Meu Deus, eu e a Marina, assim, estamos enlouquecidas, né? A gente sempre tem aquele momento que a gente pensa, por que a gente tá fazendo isso de novo? Exato. Mas a gente ama e é muito, muito legal mesmo. Vai ser incrível. Os ingressos estão à venda no Simpla. Tem link lá no Donas pra vocês também. Então fiquem ligadas e não percam, porque vai ser muito legal mesmo gravar esse episódio de número 200 com vocês. É isso, já que você falou de episódio número 200, quero aproveitar e mandar um beijo pra Gica, que fez a gente chorar essa semana. Sim. Falando do episódio número 200, mandando áudio pra gente, que é uma outra amiga querida que a gente fez depois de adultas, e muito por causa do podcast, né? A gente começou a trocar muito por causa do Donas e ela acabou se tornando uma amiga muito querida, então um beijo pra Gica. Continuando nossa agenda, meninas, dia 21 de outubro tem mais, a gente vai participar do Shift Festival em Joinville, um festival de inovação, de criatividade. Nós estaremos lá com a Musita e outra amiga, olha gente, é muitas amigas, Beatriz Guarese, maravilhosa, autora da Beats to Brands. A gente vai estar lá com ela fazendo um confessionário da internet. A gente quer brincar de BBB, é isso que vai rolar. A gente vai conversar sobre a internet, o nosso uso da internet. Vocês sabem que eu vou meter o pau no Instagram, então se você quer repetidamente meter o pau no Instagram, vem comigo, que vai ser tudo. Então os ingressos também já estão à venda, a gente vai colocar todas as informações lá nas redes sociais do Donas. Lu, como as pessoas te encontram nas redes? E também queremos 2 dicas do que você tá lendo, vendo, ouvindo. Eu acho que uma das dicas eu até já sei o que você vai falar, porque você está obcecada falando sobre isso no grupo, né? Acertou. Bom, eu nas redes eu tô, na verdade no Instagram, eu tô como Lu Correia S, mas não tenho talento de vocês pra produzir conteúdo, então não sei se é muito interessante lá, mas enfim, qualquer coisa, manda uma DM pra gente ser amiga. E tu acertou, com certeza. Eu vou indicar uma série que chama Cangaço Novo, que é a minha obsessão do momento. É uma série brasileira que tá na Prime. E, gente, é simplesmente perfeita. Eu não achei nenhum defeito nessa série ainda. A produção é maravilhosa, o roteiro é incrível, as atuações são espetaculares, a trilha sonora é linda. Tem a braba mais carismática do Brasil, que é a personagem chamada de Norá, que é da Alice Carvalho. Eu tô absolutamente apaixonada. É demais, gente. Precisa assistir. Porque, assim, a premissa básica... Hoje eu até tava lendo ali no UOL, tinha uma notícia assim, série Cangaço Novo vira hit no mundo, porque ela tá super bem no mundo inteiro. Fala de violência no Ceará. E eu achei mega reducionista e simplista e pobre, porque ela tem, assim, por trás, um bando de assaltantes de banco, que assaltam um banco, mas ela fala de muito mais do que isso, muito mais. Ela fala sobre política, ela fala sobre relações familiares, sobre uma família matriarcal. Ela fala sobre tanta coisa, ela é tão linda, ela é engraçada. Eu tô obcecada, amo, assistam, por favor, façam isso. E a outra coisa, eu tô lendo agora, eu nunca tinha lido Aline Bay, embora todo mundo sempre... Obcecada. Sim, todo mundo tem que ler, meu Deus, eu preciso ler, e nunca li. E tô lendo A Pequena Coreografia do Adeus. E nossa, é outra coisa. Nossa, não tem o que dizer, tem que ler, assim. Fala sobre amor, família, sobre abandono, sobre, enfim, como é crescer no meio disso tudo, né? Como a vida
que a gente vive e vai moldando a gente. Belíssima, uma escrita belíssima. E é isso, precisa muito ler, mas uma mulher escritora muito foda do Brasil, assim, que precisa ser lida. Tudo. Vai lá, Lari, suas dicas. Bom, eu vou dar 2 filmes que eu vi no MUBI. Inclusive, obrigada a Maiara Santos por dividir a conta do MUBI comigo. A Secretária é um filme do começo dos anos 2000, assim, meio naquelas paradas, meio filme alternativo, assim, sobre uma relação entre a tal secretária e o seu chefe advogado, tá? É um pouco erótico. Não, ele é bem erótico, na verdade, assim. Mas é gostoso, um filme gostoso de assistir. O problema é que parece que ele tava saindo de catálogo, tá? Do MUBI. Eu acho que é isso. Mas é um filme mais popzinho, assim. Sei lá, começo dos anos 2000 eu gostei, achei bem interessante. Umas cenas bonitas e tal. E aí, quero indicar também Close, que, puta merda, assim, ó. Esse filme é devastador, assim. É um filme lindo, mas muito triste, sobre 2 amigos adolescentes e o início do ano letivo, que acaba trazendo aí consequências pra relação deles. Assim, eu não vou dar muito spoiler, mas é um filme muito bonito mesmo, assim. Olha, não assiste num dia que tu tá, assim, pra chorar, tá? Porque ele é. Tá, mas é muito foda. Eu amei isso. Eu assisto pra dar uma chorada boa mesmo, que eu sou dessa. Assiste pra chorar, mas vai chorar de atacar sinusite, tá? Já aviso. Gostoso demais. Gente, eu quero primeiro fazer uma menção honrosa aqui, que na semana passada eu falei de Chico Moedas, né? A gente falou de Chico Moedas aqui. Apaixonada, Menina, mulher. nunca o Mesa de Barbie rendeu tanta fofoca no direct do Instagram, tá? Tá todo mundo obcecado pelo Chico Moedas. Assim, maravilhoso. Então, assim, ouvintes que falaram de Chico Moedas, vocês sabem quem vocês são. Elas pediram pra eu não as expor, mas eu tô quase criando um grupo no Instagram. Só pra compartilhar Chico Moedas. Eu acho que a gente podia fazer uma lista de transmissão no Donas, assim. Fãs de Chico Moedas. Inclusive, na semana que lançou música, inclusive. A Marina tá conectadíssima. Eu ia falar disso porque a Luísa Sonza lançou esse disco novo dela e ela escreveu uma música pra ele. E, gente, como é bom ser brega apaixonado, né? Ai, gostoso demais, gente. Senhora, é muito bom. Eu achei a música muito fofa, muito fofa. Eu consegui ver a relação dos dois, assim, naquela música. Achei isso de uma fofura, enfim. Achei muito fofo e fiquei pensando como é bom ser romântico e brega e cafona, porque o amor é tudo isso e é lindo, eu achei maravilhoso. É isso, gente. Eu quero dizer que, inclusive, teve um ouvinte que começou o papo me mandando uma foto dele no Instagram e dizendo: não acredito, Marina. Aí eu falei, que você tá olhando pelo prisma errado. E aí eu mandei um short do YouTube da entrevista dele com a Valen Bandeira. Menina, ela viciou no Chico. Não consegue mais falar de outra coisa. Então, assim, quero só fazer essa menção rosa Chico Moedas, que está, assim, bombando no nosso grupo de fofoqueiras e também foi um sucesso de indicação na semana passada. Mas hoje eu vou estar monotemática com outro nome, que é Alexandre. Porque eu vou indicar o podcast Alexandre, maravilhoso, sobre Alexandre de Moraes, da Thaís Bilenque. Talvez você a conheça do Foro de Teresina. Ela é tudo isso mesmo. O podcast é muito legal. Eu gostei muito dos últimos episódios. Os primeiros são, assim, pra mim, mais intensos. Mas eu gostei muito dos últimos em que ela tá apresentando as contradições dele. Acho que é bem importante, assim, pra não ser uma grande biografia passada de pano, assim. Acho que nesses últimos ela tá mostrando um pouco que não é tão simples assim, não é Xandão, o herói da nação. Tem umas contradições aí, eu tô achando bem interessante, acho que cabe muito, mas assim, Xandão, conte com a gente pra tudo, tá tudo bem. Mas tem contradição também, porque não é um personagem assim tão raso, né? E o meu outro Xande é o Xande de Pilares, que lançou um disco chamado Xande Canta Caetano. Cara, que é assim, uma coisa mais maravilhosa do mundo. Assim, qualquer um canta Caetano, eu vou indicar aqui. Vou dizer que é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque o Caetano, ele merece todas as releituras do mundo, e a original sempre vai ser incrível, então é maravilhoso. Mas tem uma música que é Qualquer Coisa, que tem o Hamilton de Holanda participando no bandolim, que assim, eu chorei tanto, menina. Eles lançaram esse disco, assim, no mesmo dia que lançou o disco da Isa, e eles lançaram 6 da manhã, 7h30 eu tava chorando com essa música, assim, é uma música belíssima. Então, ouçam Xande de Pilares, vamos ouvir samba, vamos ouvir esse ritmo maravilhoso do Brasil. Porém, esse disco não é só de samba, então se você não curte muito samba, tá tudo bem, ouve esse disco igual, que você vai gostar. Então é Xandão e Xande de Pilares, entendeu? Muito temática, muito pauteira ela. Ai, maravilhosa, adorei. Lu, muito obrigada por essa conversa, foi uma delícia ter você no Donas.
Obrigada, meninas. Eu que amei, eu que adorei. Enfim, vocês... De fato, esse podcast é muito, muito, muito legal. Tudo que vocês falam aqui, vocês conseguem falar de uma maneira... Assim, realmente é uma conversa de amiga, mas vocês trazem, às vezes, uns insights, às vezes, umas informações... Muita coisa já bateu em mim, já comentei com vocês, eu adoro. E, enfim, foi muito legal estar aqui, muito bom conversar com vocês. Vocês são ótimas, minhas amigas. Tudo, amiga! Beijo pro nosso grupo de fofoqueiras, inclusive. Beijo. Maravilhosa. Beijos! Lu, obrigada mesmo, tá? Você sabe que você já tá no nosso seleto grupo, nem tão seleto assim, porque a gente é bem facinha, de pessoas que a gente admira e que a gente quer ter sempre por perto. Então, quando você quiser falar de alguma coisa, vem aí que a casa é sua. Pode deixar, e se precisarem me chama também, viu, gente? E ó, eu vou fazer a convocação aqui, e não sei quando sair esse episódio, mas, bom... Claro que sei, é antes do evento de vocês, que vocês acabaram de anunciar, inclusive, eu vou fazer a convocação em público pro nosso grupo ir pra Blumenau, né? Porque a maioria mora fora de Blumenau, em Floripa, a gente vai pra Blumenau pra esse episódio especial aí, número 200. Gente, olha, Isso, e essa a gente tour de tava fofoqueiros falando- vai ser tudo. Vai ser tudo. E a gente tava falando que se for fechar a excursão, vai ter processo seletivo, né? Pra Eu amo. Depois desse episódio maravilhoso, que as pessoas que vão não vão nem querer olhar na minha cara, vou ser aquela mala linda. Ai, meu Deus. É capaz. Então tá, Gente, é gente, um isso. beijo. Até semana que vem. Beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.